Na semana em que foi lembrada a partida de entes queridos no dia de finados, a gente sabe o quanto é difícil lidar com perdas dessas pessoas. É natural o ser humano ter dificuldade de deixar ir sem sofrimento, não é verdade? Mas e aí? Como lidar? Está passando por esse momento? A psicóloga Anita Bacelar, que inclusive ministra o curso sobre perdas e luto, está aqui com a gente, vai conversar um pouco mais sobre o tema. Seja muito bem-vinda, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. É um tema muito complexo, né, Anita? Na verdade, é onde é muito difícil a gente aceitar essa questão da perda, né? De a pessoa não existir mais. Como lidar nesse primeiro impacto? Isso. Eu acho que talvez seja interessante a gente começar parando um pouco para pensar no o que é o luto, né? O luto normalmente ele só ocorre quando a gente vive alguns momentos de perdas de vínculos afetivos. Essas perdas de vínculos afetivos nos mostram o quanto que nós não temos controle integral sobre a vida e sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, ao mesmo tempo que as pessoas chegam nas nossas vidas, a gente precisa estar preparada para lidar também com as perdas dessas pessoas. Precisamos aprender a lidar com as alegrias das chegadas e as tristezas das partidas. E é tão interessante porque a nossa sociedade aprendeu muito bem a lidar com as chegadas. A gente abraça, acolhe, se apega às pessoas que chegam até nós e vivemos experiências maravilhosas com elas, mas na hora que chegam a hora de partir, a gente sempre acha que veio antes da hora, que a gente não estava pronto. Então eu diria que viver experiências de luto faz parte de um processo de aprender a viver e aprender a se despedir. Viver não é só a chegada, como eu disse antes, então eu tenho que aprender também a partir. Para eu poder aprender a estar com o outro que está partindo, seja por questões de vida, por escolhas deles ou por questões de morte, eu preciso me disponibilizar a aceitar a perda e com todas as dores que ela vem e reorganizar a vida para poder ter uma forma de viver sem a presença dela. É verdade. Olha só, se você que está em casa aí, passa por essa situação, tem alguma dúvida, pode participar através do nosso WhatsApp, que é 48-8822-6543. E já tem uma pergunta aqui, viu, Anita? Olha só, me chamo Karen Kraus, sou de São José, Forquilinha, e perdi meu irmão gêmeo há 9 meses e está sendo muito difícil superar, porque fazemos tudo junto. Tenho medo de ficar doente. Difícil, né? Isso. Eu diria para Karen que tem determinadas vivências, no caso dela, gêmeos, em que normalmente a gente vive muito pertinho mesmo. É como se fosse nossa cara metade. Né? A nossa cara metade. Então, a disponibilidade que a gente tem para viver a experiência do luto é maior. Precisamos ter uma disponibilidade maior. E eu diria que temos algumas etapas. Não sei exatamente como ela está interagindo, mas a gente costuma dizer que através da teoria do luto, nós temos 4 etapas para viver, para superação e elaboração das nossas perdas. A primeira, a gente chama de uma etapa em que a gente está confusa, não está entendendo muito bem o que aconteceu e precisamos aceitar a morte, aceitar a perda. Depois que a gente consegue aceitar a perda, a gente vive um processo de pesar, é uma tristeza interna que ela não é falada, ela não é dita, mas ela é vivida, em que eu sinto a ausência da pessoa em todos os momentos da minha vida que ela estava presente antes. Viver esse pesar e viver essa ausência nos ajuda a reconhecer que realmente ela não vai voltar. São momentos tristes, mas que eles precisam ser vividos para me dar a coragem, por mim e pela pessoa que partiu, de reorganizar a minha vida. Então, a terceira etapa do luto, a gente costuma dizer que é o momento em que eu crio coragem para poder viver sem ela. As pessoas estão com a gente num restaurante e a gente passa a almoçar, mas reconhecendo a ausência dela, reorganiza a vida. Depois da vida reorganizada, a pessoa, eu costumo dizer que ela deixa de estar fora fisicamente, eu deixo de precisar da presença dela fora de mim, porque ela passa a estar dentro de mim. E aí eu vou me relacionar com tudo o que eu vivi, com os momentos maravilhosos que eu tive com ela, e a saudade vai garantir a presença dela o resto da minha vida.
Então eu costumo dizer que as pessoas quando morrem, quando elas se despedem da gente, elas só se despediram da gente na vida, mas elas vão existir o resto da vida dentro de nós. Então eu diria que ela só perdeu o irmão dela fisicamente, mas o irmão dela existe nas lembranças, existe na forma que ela viveu. Ele provavelmente, ela conseguiria imaginar o que ele diria para ela em determinadas circunstâncias. Isso é dela, ninguém vai arrancar. É verdade, nossa. E olha só, tem mais pergunta aqui, Anitta. Eu gostaria de saber se... Olha só, pessoal, é assim, é o seguinte, não dá para ligar, é para perguntar. Os dois, na verdade, ele está recomendando como que ela deve fazer, já que ela perdeu uma irmã, na verdade, e precisa saber se... Aquela questão do luto, você estava falando do choro, né? O chorar faz bem? Sim, sim. O chorar, nos primeiros meses, ele ajuda no processo de elaboração, porque ajuda as pessoas a se conscientizarem que ela, de fato, não vai mais viver com aquela pessoa novos acontecimentos. Então, eu não posso impedir a pessoa de expressar o pesar, porque a expressão do pesar através da tristeza é elaborador. É saudável. Precisa ter aquele ali, o choro precisa acontecer. Isso, né? Precisa acontecer. Para que você viva aquele luto. Isso, para que reafirme a ausência definitiva da pessoa. Porque a gente, na tristeza, quando a gente chora, é o reconhecimento de que ela não vai voltar. E esse reconhecimento é saudável. É esse reconhecimento que vai dar a coragem para a pessoa, para ela reorganizar a vida e ter novas relações e novas propostas, sem abandonar o afeto que ela tinha pela pessoa que partiu. Olha só, essa aqui diz assim, perdi minha mãe faz algum tempo e meu pai se casou depois de 2 anos. Minha dúvida, ele acabou casando por medo de ficar só para colocar uma nova pessoa na vida para suprir a perda. A Fernanda que está perguntando de Tubarão. Fernanda, eu não conheço o pai, então a gente não tem muita condição de... É uma curiosidade, né? Até baseado na pergunta da Fernanda, né? Tem gente que diz assim, quando o casamento ele é longo, né? E a pessoa perde o marido, a esposa, enfim. Quando o amor existe, ele logo arranja uma outra pessoa, né? Ou quando é aquela... se não era tão evidente assim, ele fica sozinho. Isso existe mesmo? A questão de substituir aquele amor precisa? É que o amor a gente não substitui. Um amor por substituição, eu diria que corremos o risco de iniciar um processo de luto complicado. E eu não estou dizendo que é isso que está acontecendo com o pai dela, tá? O que eu estou dizendo é que viver um processo de perda significa se despedir efetivamente de alguém no contexto afetivo. Isso significaria, então, ok, eu me despedi da pessoa e uma nova relação surge, não para ocupar o lugar da pessoa que partiu, mas porque eu me preparei para novas relações. Eu me despedi de uma para poder caber outra relação. Então, se eu perco meu marido, eu preciso ter espaço de despedida, porque eu corro o risco de... Se eu tiver uma nova relação ainda sem ter me despedido, essa relação não vai ter o seu significado singular e particular. Mas diria, sim, algumas pessoas repõem a perda para tentar evitar a dor. E eu digo, sim, nesses casos a gente precisa tomar cuidado, porque muitas das vezes pode desenvolver uma dificuldade de elaboração das fases do luto e criar o que nós chamamos de luto complicado. Luto complicado é um luto que não se resolve, exatamente porque as pessoas colocaram circunstâncias no lugar que são impeditivas de viver a experiência da perda. Ok, nossa, muito bem explicado. Me chama, olha só, Iracema, moro em Florianópolis, perdi minha mãe há 8 dias. Não consigo aceitar, tô com muita raiva de tudo. Isso, ela está coberta de razão. Como eu disse no início, nós não estamos preparados para viver as perdas. A gente vive a vida como se nós nunca fôssemos viver separações. Então, daí nós temos um problema, porque separação é fato. Onde tem vida, vou dizer de novo, tá? Tem chegada e tem partida. Quando as partidas chegam sem estarmos preparados, a gente fica com um pouco mais de dificuldade do período de aceitação. E eu diria, sim, é preciso superar isso. E de que forma é possível superar? Se abrindo para viver a ausência, se abrindo para reconhecer e aceitar esse processo de ausência. A ajuda, às vezes, é necessária de profissionais quando a gente não consegue, mas na maioria das vezes é possível viver um luto de uma forma natural, se nós tivermos disponibilidade para interagir com a dor que ele nos causa. Tá certo, Anitta. Muito obrigada pela sua participação. Você, eu tenho certeza que ajudou muita gente que está em casa passando por esse momento. Obrigada, tá bom?